O presidente Trump emitiu hoje uma extensão da ordem executiva 14323, que foi a ordem executiva que lá no ano passado decretou a tarifa de 40% contra o Brasil, mais 10% contra o resto do mundo, dava 50% de tarifa no Brasil, vocês lembram disso, né? Agora, o Globo está dizendo que isso é uma coisa sem efeito, uma medida sem efeito prático. Olha só, Estados Unidos vão prorrogar a sobretaxa aplicada ao Brasil desde julho de 2025, medida não tem efeito prático. Ah, o Trump não está fazendo nada, isso não quer dizer nada e coisa e tal. Na verdade, isso quer dizer coisa pra caramba. Eu vou explicar para vocês. O que acontece? O Trump decretou nessa medida, nessa ordem executiva 14323, uma emergência nacional contra o Brasil, tá? A emergência nacional contra o Brasil permite que ele tome uma série de medidas para lidar com o Brasil. A emergência nacional é uma parte da lei americana que permite que o presidente tome uma série de medidas para lidar com um país inimigo, né? E, no caso, decretou que o Brasil é um inimigo dos Estados Unidos e tomou uma série de medidas, inclusive essa aplicação de 50% de tarifas ano passado, né? Aqui, ó, a decisão é apenas uma formalidade, já que a tarifa de 40% com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência foi derrubada pela Suprema Corte Americana. Mas o que o Globo não está falando aqui? O Globo não está falando aqui que tem outras medidas além de tarifa. De fato, a parte de tarifa foi derrubada pela Suprema Corte. Então foi por isso que o Trump voltou atrás. Aquela suposta negociação com Lula, lembra que o Lula foi lá e negociou com o Trump, acabou com a negociou porra nenhuma. O Lula entregou tudo pro Trump e mesmo assim não ganhou nada. E só que, como a Suprema Corte Americana proibiu as tarifas, beleza, tirou as tarifas. Aí veio a seção 301 e a gente está com as tarifas de novo agora, né? Aí a questão toda é essa. Os Estados Unidos estão dizendo que não vai fazer diferença nenhuma isso. Por quê? Porque as tarifas não podem mais. Mas é verdade. Só que as tarifas não são a única coisa que tem na ordem executiva. A lei que permite, que declara a emergência contra um país, não é só tarifa que vale para aquele país. Tem uma série de outras coisas que podem valer também. Vamos entender esse caso aqui. Por exemplo, né, vocês lembram que teve a Lei Magnitsky também, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Essa notícia foi sugerida por Cacetão Caverna, Flavinho do Pneu e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Estados Unidos vão prorrogar a sobretaxa aplicada ao Brasil desde julho de 2025. Medida não tem efeito prático. Não é nada. O Trump assinou o papel que ele estava sem ter o que fazer lá e pegou uns papel lá e saiu assinando. Não vai valer nada aqui não, Globo. Confia nessa, vai confiando. O governo do presidente Trump informou há pouco que vai prorrogar por mais um ano as sanções aplicadas ao Brasil sob o escopo da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, a IEPA em inglês, desde 30 de julho de 2025. Né? Na ocasião, os Estados Unidos aplicaram uma tarifa de 40% sobre o Brasil. A sobretaxa foi derrubada, porém, pela Suprema Corte americana em fevereiro desse ano. A gente acompanha esse negócio, mas antes disso, o Brasil o Trump já tinha voltado atrás da maior parte das tarifas. Né? Que ela julgou não ser válido usar o mecanismo dessa lei para tarifar parceiros comerciais. Aí eu quero chamar a atenção para vocês de uma outra coisa, tá? A IEPA implica também num outro aspecto, que aliás é uma discussão muito grande do Senado americano. Lembra aquela lei de tarifar em até 500% quem compra produtos de energia da Rússia? Pois é, essa lei parece que vai andar, tá? E se essa lei andar, o Trump vai poder botar tarifa de até 500% no Brasil. Porque lembra, neste caso, qual que é a discussão aqui? A discussão é se o Trump sozinho pode impor tarifas aos países. O que diz, por que não pode? Teria que passar pelo Congresso. O Congresso teria que aprovar as tarifas contra os países, é o que diz a Suprema Corte Americana, tá? Então, o que acontece nesse caso? O Congresso está aprovando uma lei para impor 500% de tarifa em países que compram gasolina e óleo diesel da Rússia. Né? A ideia é punir a Rússia. Mas adivinha quem que compra gasolina e óleo diesel da Rússia? Pois é, o Brasil. Então, ou seja, o Brasil sempre ficou nessa coisa de eu vou ficar neutro numa guerra que claramente tem um lado certo e um lado errado. Pode se tomar no cu nisso daí. Mas, aqui, ó, a decisão consta em um comunicado no Federal Register, no Diário Oficial dos Estados Unidos, que informa ainda que a publicação oficial da medida vai ocorrer nessa quarta-feira. Então isso aqui é meramente um aviso de que vai haver a prorrogação. A prorrogação é uma exigência formal da Lei de Poderes Econômicos Internacionais, ou seja, não serão criadas novas sanções nem reestabelecidas tarifas sobre exportações do Brasil. Mas abre caminho para essas outras coisas que podem ser feitas, né? No comunicado do Federal Register, o governo Trump repete argumentos usados em 2025 para aplicar as sanções ao Brasil, acusação de restrição à liberdade de expressão, violação de direitos humanos e perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal. Aliás, diga-se de passagem, tudo isso aqui muito justo. De fato, há uma absurda restrição à liberdade de expressão no Brasil, violação de direitos humanos, perseguição ao Bolsonaro é evidente, é óbvia, qualquer um enxerga, né? Então, isso que está acontecendo aqui, ó. O governo Trump prorroga estado de emergência contra o Brasil e coisa e tal. Então, assim, essa coisa do Globo dizer que não tem efeito nenhum, é verdade. A mera prorrogação não muda nada. Mas
Se não fosse fazer nada, se o Trump não fosse fazer absolutamente nada, ele não precisava prorrogar isso daqui, porque, né, a tarifa de 37,5% já entrou pela seção 301. Então meio que não faz diferença mais. A outra tarifa ele já tinha tirado mesmo, né? O problema que eles não estão falando aqui é exatamente dessa lei e também da possibilidade de outras sanções que não sejam econômicas, tá? A Suprema Corte proibiu o Trump de usar os poderes de emergência para sanções econômicas. Mas lembra, qual que foi o argumento que foi usado naquela época? Que o governo americano ele não pode tributar com base nesse IEPA, mas ele pode sancionar com base nesse IEPA. Ele pode proibir produtos com base nesse IEPA. A lógica do Trump era, se eu posso proibir um determinado produto do país aqui nos Estados Unidos, né, se eu posso dizer que eu não vou está proibido comprar carne no Brasil aqui nos Estados Unidos, se eu posso fazer isso, por que eu não posso botar uma tarifa na carne, né? Esse é o argumento do Trump, né? E a Suprema Corte não aceitou, ela falou que são coisas diferentes, tributar, taxar é uma coisa, proibir é outra. Proibir ele pode, taxar ele não pode. Então, isso aqui permite que o Trump tome medidas bastante drásticas contra o Brasil. Então o pessoal está dizendo, não tem efeito para... ainda, só a renovação não tem, mas eventualmente pode ter alguma outra coisa aí, pode ter sanção pura e simples, proibir produto pura e simples, pode ter sanção aprovada pelo Congresso, como a gente viu que tem essa lei que está para passar lá no Congresso americano, e além disso você tem também outras sanções diferentes de tarifa, né, que a lei permite. Por exemplo, Lei Magnitsky e mais uma série de outras coisas aí que o Trump pode usar para proibição de vistos. Um monte de coisa o Trump pode usar para proibir as pessoas, né, para atingir as pessoas ligadas ao governo Lula nessa história. Então, isso aqui é o Trump se preparando para alguma coisa. Ele não ia assinar esse troço se não tivesse nenhuma lógica, se não tivesse nada... não vou fazer nada, tô assinando aqui a prorrogação a troco de nada, né? E o Sam Punch lembra que esse trecho, né, membros do Congresso do governo do Brasil estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, sua família e seus seguidores. É exatamente o que está acontecendo. O que contribui para a deliberada erosão do Estado de Direito no Brasil, para intimidação politicamente motivada naquele país e para abuso de direitos humanos. 100% isso daqui. Ou seja, vai vir coisa aí, vai vir. Isso aqui é preparação. A preparação do Trump para fazer alguma coisa aí saiu. O que vai ser feito especificamente a gente não sabe, tá? O pessoal do fórum diz que Trump defende Flávio Bolsonaro e acusa o governo Lula de perseguir adversários. Como acusa o governo Lula? O Lula está perseguindo adversários, todo mundo já viu, né? Não tem esse negócio, né? E o governo Trump relaciona Bolsonaro em nova ordem contra o Brasil. É lógico, porque realmente há perseguição ao Bolsonaro. Enfim, vamos ver o que vai ser aí o depois, né? A preparação é essa, isso aqui foi a preparação. O Trump deixou o caminho preparado para o que ele vai fazer. Ele vai tomar alguma medida agora, antes da eleição? Pode ser que não, pode ser que ele espere passar a eleição para ver o que vai acontecer. Mas certamente já está preparada a coisa para mais sanções por aí. Lembra, ele não pode botar tarifas, mas ele pode sancionar os países, pode proibir determinados produtos, pode proibir todos os produtos, ele pode fazer um monte de coisa, na verdade, né?